Prezados irmãos, fico genuflexo perante Deus a fim de falar sobre o Evangelho. O Evangelho é uma lei divina. Quem pregou o Evangelho foi o próprio Deus. Foi através de Jesus, da palavra e da pessoa de Jesus, é que os mandamentos divinos chegaram ao nosso conhecimento. Vejam bem, podemos considerar o Evangelho como a lei mais antiga do mundo, porque o Evangelho veio, como dizia, pela boca de Jesus, mas quem falou foi o próprio Deus. Aqui nós vamos encontrar no Evangelho, em João, capítulo 12, versículo 49, de Jesus: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então vocês vejam que veio pela boca de Jesus, mas quem falou foi o Pai. E diz aqui ainda Jesus, no versículo 50, do mesmo capítulo 12: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai me tem dito. O mandamento é a vida eterna. E, através do apóstolo Lucas, capítulo 10, no versículo 16, está escrito: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E diz mais, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Esses conceitos são muito importantes, porque a nossa passagem aqui neste mundo terreno é muito breve. Mais cedo ou mais tarde, nós voltamos de onde nós viemos. A espiritualidade de Deus é eterna. E diz aqui: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, neste mundo em que nós vivemos, Deus é a supremacia. Deus é a entidade mais importante que existe. E nós temos que estar com Deus para vivermos bem, enquanto não chega o nosso dia de voltar para a espiritualidade. E disse-lhe Jesus aqui em João, capítulo 14, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus fala ninguém vem ao Pai? Ele devia de falar ninguém vai ao Pai e não vem ao Pai, porque quem estava falando era Jesus Cristo. Mas está certo, porque o Pai estava dentro dele. O Pai é que havia determinado o que ele tinha de fazer e falar nessa existência do Cristo. Porque vocês vejam o verbo, ninguém vem ao Pai. Se não estivesse correto, a palavra deveria ser vai. Ninguém vai ao Pai. Mas quando Jesus fala, o Pai estava dentro dele. Então era o Pai que falava. Por isso é que Jesus diz, ninguém vem ao Pai. E tanto assim é que em João capítulo 14,
versículo 15, eu vou ler. Se me amais, fala Jesus, guardai os meus mandamentos. E no versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ele diz que o Pai virá e ele também. E em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E em João capítulo 15, versículo 4, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E continua no versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus estando em nós, nós podemos dar muito fruto através de nossas obras em favor dos nossos irmãos necessitados, sofredores, carentes de um auxílio. E continua: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, isso quer dizer, se nós acreditarmos e seguirmos o aconselhamento do Mestre Jesus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que maravilha! Se nós cumprirmos o Evangelho, se nós seguirmos as recomendações de Jesus através do Evangelho, acontece isto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós temos que procurar conhecer o Evangelho e praticá-lo para dar esses frutos, a fim de que sejamos discípulos de Jesus. Vós sereis meus amigos. Aqui ele continua em João capítulo 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E diz mais, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É muito importante, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos abandonar este mundo, neste momento em que aqui nos encontramos. Vamos sair daqui e vamos para a espiritualidade. E bem-aventurado os que conhecem as leis e as praticam. Isso é em Lucas 11, 28. Diz lá: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essa aguardam é a prática da palavra, que nós temos que executar aqui na terra. E em Mateus capítulo 7, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Dizer Senhor, Senhor, não basta. Nós temos que cumprir os mandamentos
que Deus determinou. E em capítulo 4 de Mateus, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, todas as determinações e recomendações que vêm a nosso conhecimento pela palavra de Jesus, nós temos que observar, porque no capítulo 4 de Lucas, ele de fato diz isso aí. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E em Deuteronômio, capítulo 28, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Porque no livro dos Provérbios, capítulo 4, versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. E em Lucas, capítulo 4, versículo 18, de Jesus, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. E em Isaías, capítulo 61, diz lá, no versículo 1 e 2 que eu vou ler. O Espírito de Deus está sobre mim, diz Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a proclamar a liberdade aos cativos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então nós encontramos no Velho Testamento esses conceitos, essas recomendações de Deus através da palavra de Jesus. Prestemos bastante atenção, vamos procurar cumprir a lei divina, a fim de que possamos ter um fruto aprimorado dos conceitos do Evangelho, para que nós sejamos felizes enquanto aqui estivermos vivendo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.